dilatação térmica, vamos ver algumas coisas aí também do estudo dos gases, enfim, tudo isso está aqui em termologia. É outro assunto que normalmente vem na nossa prova e a gente vai perceber que são coisas que nós estamos acostumados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então nós vamos começar aqui com o estudo na termometria. O que é essa termometria? Nós vamos tratar aqui de como é que a gente mede uma grandeza chamada temperatura. O que é a temperatura, na verdade? Que conceito é esse? Estamos acostumados, né? Temperatura. Ó, a temperatura hoje do dia, 30 graus Celsius aqui em Macapá, 35 graus lá no Jari, 28 graus no Bailique. Bem, temperatura, né? A gente vê, mas o que é exatamente essa temperatura do ponto de vista físico? Olha, todos os corpos, os corpos, tudo que você vê no universo é formado de partículas menores, os átomos. Os átomos se agrupam e formam as moléculas. Todo o corpo é formado de moléculas, né? E essas moléculas, elas, em um determinado corpo, elas têm uma energia que faz com que elas vibrem. Todos os corpos têm moléculas e essas moléculas elas não estão paradas, elas não estão ali fixas, sem movimento, né, nesses corpos. Então, essas moléculas elas vibram. Essa vibração das moléculas é exatamente o que nós tomamos para nós como conceito de temperatura. A temperatura é uma grandeza física que nos dá o grau de vibração dessas moléculas. Ou seja, quando um corpo está numa temperatura maior, por exemplo, mais alta, é porque as moléculas dele estão vibrando mais, tem mais energia. Quando a temperatura diminui, é porque as moléculas já estão vibrando menos. Então, todos os corpos têm moléculas e todas as moléculas vibram. Quando ela vibra mais, é porque a temperatura é maior. Quando elas vibram menos, é porque a temperatura é menor. Então, a temperatura é exatamente isso. Ela é uma medida do grau de agitação das moléculas de uma substância. Então, se você pegar aí, ó, vamos acompanhar aqui rapidinho esse nosso slide aqui, ó. Então, ele deu aqui um exemplo. Imagine aqui um gás no interior de um vidro, né? Imagine que temos um recipiente especial de vidro com um gás no seu interior e que a gente possa enxergar as moléculas. Observe que as partículas não estão paradas, elas estão agitadas, estão em movimento, aquilo que eu falei. Se você aquecer uma fonte de calor, colocar no fogo, por exemplo, a gente observa que ao aquecermos o gás que está no interior do recipiente, as partículas ficam muito mais agitadas. Forneceu energia, no caso calor, as moléculas se agitam mais, vibram mais. Se conseguíssemos dar um zoom especial na mesa, também observaríamos que as partículas que compõem a mesa também vibram. Aquilo que eu falei, todos os corpos têm moléculas e todas essas partículas, essas moléculas têm energia e essas partículas vibram. Se você conseguir dar um zoom aí, como ele falou no material da mesa, se for uma mesa de madeira, nesse óculos aqui que eu estou usando, se você conseguir dar um zoom, as moléculas que compõem ele vibram, tá? Então, a temperatura é uma grandeza física escalar que mede o grau de agitação médio das partículas. Está aqui o conceito. O que é uma grandeza escalar? Vamos lembrar rapidinho aqui que a gente já falou disso. As grandezas, elas podem ser vetoriais, quando elas têm módulo, direção e sentido, como, por exemplo, a força. Nós aprendemos que força é uma grandeza vetorial. Ela tem um módulo, que é o valor dela, a direção, que é a linha sobre a qual o vetor está descrito, e o sentido, que é para onde está apontando. Então, essa é uma grandeza vetorial. Mas tem outras grandezas que a gente chama de grandeza escalar. É aquela que não precisa da direção e o sentido, só do valor numérico, do módulo dela. Como, por exemplo, a massa. A massa nós aprendemos que é uma grandeza escalar. Um corpo tem 1 quilograma de massa. Não precisa dizer se está para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, não.
É uma grandeza escalar, só o módulo já define completamente a grandeza. E está dizendo aqui que a temperatura é uma grandeza escalar, tá? Com apenas o valor numérico dela, você já tem as informações sobre aquela grandeza. Então, temperatura é uma grandeza escalar que mede o grau de vibração, de agitação das moléculas, das partículas desse corpo. Aí ele faz uma observação aqui e diz, olha, observe que falamos de grau de agitação médio. Isso é dito, pois não conseguimos analisar a agitação de cada partícula individualmente, dado que existem muitas partículas. Se você pudesse olhar no microscópio essas moléculas, você vai ver que são milhões, bilhões de moléculas ali, que são partículas tão pequenininhas, então são muitas. Então você não vai medir uma por uma, é médio, tá? É a média, claro que vai ter umas partículas que vibram mais e outras vibram menos, então é o grau de agitação médio. Embora tenhamos analisado um gás em uma mesa sólido, a temperatura pode ser usada para medir o grau de agitação de qualquer outro sistema de estudo. Aquilo que eu falei. Todos os corpos têm moléculas e essas moléculas elas vibram, então elas têm temperatura. Então é medido o grau de agitação, a medida do grau de agitação dessas moléculas é a temperatura. Você pode medir a temperatura de um gás, a temperatura da água, você pode medir a temperatura dessa mesa, desse quadro, que é um sólido no caso. E o equilíbrio térmico? O equilíbrio, o nome já está dizendo, equilíbrio que vai estar equilibrado na mesma temperatura. Então imagine aí dois recipientes novamente. Agora imagine que temos dois recipientes especiais com gás e conseguimos ver suas partículas. Vamos conectar esses dois recipientes de modo que seus gases entram em contato, tá? Então você tem dois recipientes que têm partículas ali em estados diferentes, umas estão mais agitadas e as outras no outro recipiente menos agitadas, ou seja, existe uma diferença de temperatura entre os gases desses dois recipientes. Porém, se considerarmos que o lado esquerdo do recipiente está com gás em maior temperatura e o lado direito, o gás em menor temperatura, o que vai acontecer? Quando você coloca um corpo em presença de outro, e eles conseguem trocar entre si essa energia, a tendência natural é eles entrarem em equilíbrio térmico, ou seja, atingirem uma mesma temperatura. O corpo que tem maior temperatura vai reduzir a temperatura dele e o que tem menor temperatura vai aumentar até que eles atinjam a mesma temperatura. Isso é equilíbrio térmico. É quando você tem, neste caso aqui do exemplo que foi dado, dois recipientes que têm gás, temperaturas diferentes, logo em graus de agitação diferentes. Quando você consegue conectar, essas moléculas vão passar de um recipiente para o outro, essa energia vai se transferir e eles vão ficar no mesmo grau de agitação, ou seja, na mesma temperatura, vão entrar em equilíbrio térmico. Então, desse modo, o gás com maior temperatura troca energia térmica com o gás de menor temperatura. Por que a gente está dando esse conceito? Porque a gente vai entrar agora num conceito interessante, daqui a pouquinho. Essa troca térmica ocorre dado que as partículas com maior agitação colidem com as de menor agitação, fazendo com que as de menor agitação adquiram mais agitação. Colide, uma partícula está aqui, a outra entra vibrando mais, essa vai bater nessa, essa aqui vai receber energia, vai vibrar mais, e essa aqui vai diminuir um pouco, até elas atingirem a mesma vibração. Com o tempo, as partículas dos gases ficam com agitação semelhante em todo o recipiente. Quando as partículas ficam com o mesmo grau de agitação, dizemos que elas atingem o equilíbrio térmico. Tá? Então, o equilíbrio térmico, só para a gente reforçar aqui, tá? O equilíbrio térmico é quando os corpos trocam entre si a energia
e acabam fazendo com que um diminua a temperatura e o outro aumente e encontrem o equilíbrio térmico, ou seja, mesma temperatura. Então, o equilíbrio térmico é a situação onde dois corpos, substâncias ou sistemas de estudo trocam calor e atingem a mesma temperatura. No equilíbrio térmico, a troca térmica é dada sempre do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura, ok? Já sabemos o que é temperatura, já sabemos o que é equilíbrio térmico, mas antes de entrar no assunto que a gente vai voltar em relação a essa troca de energia, nós precisamos saber como é que a gente mede a temperatura. Se você vai medir comprimento, você pega lá uma trena, uma régua, uma forma lá e mede o comprimento de um corpo. Mas como é que a gente mede esse grau de agitação das moléculas? E aí você utiliza alguns parâmetros e algumas escalas. Por exemplo, se eu disser para você que aqui nesta sala, não sei se está ali, não dá para ler ali no visor da central de ar, tem lá marcando a temperatura, você coloca lá, por exemplo, 16 graus. Temperatura aqui fora está uns 30 e poucos. Coloca 16, significa que ele vai trabalhar com a potência que ele está lá definida, até que essa temperatura vá baixando aqui e atingir o equilíbrio térmico com a temperatura que você determinou lá. Aí ele vai entrar em equilíbrio térmico. Falei 16, mas 16 o quê? 16 graus. Mas graus o quê? Aí entra as escalas termométricas, tá? Como que se mede a temperatura? A gente mede com as escalas termométricas. Claro que você usa instrumentozinhos que todo mundo sabe. A gente usa que instrumentozinho para medir temperatura? Eu sei que você está dizendo aí. Termômetro. Não, termômetro? Termômetro, aparelhozinho que mede temperatura. Mas esses termômetros funcionam como? Existem diversos tipos de termômetro. Um dos que a gente usa muito, compra até na farmácia, tem uns termômetros feitos de mercúrio. Bom, então vamos lá. Ele mostra aqui um desenho, 1, 2 e 3, são os 3 pontos onde diz, no 1, o bulbo é onde fica boa parte da substância termométrica, nesse caso, o mercúrio. 2, o capilar, é um tubo estreito por onde a substância se desloca. E 3, é a escala que nos ajuda a observar o quanto a substância termométrica deslocou dentro do capilar. Se você pegar um termômetrozinho desses da farmácia, de mercúrio, pode olhar, tem um mercúriozinho, fica aqui. Quando você quer medir a sua temperatura, coloca bem aqui. Quando você coloca aqui, o que acontece? Aquele termômetro ele estava numa certa temperatura aqui, que provavelmente deve ser a temperatura do meio lá em que ele estava. Aquela quantidade de mercúrio estava lá. Quando você coloca, o que nós dissemos ainda há pouco? Esses corpos, quando eles estão ali, encosta um termômetro aqui, para você medir a temperatura, a sua temperatura, você estiver numa temperatura maior do que ele, o que vai acontecer? Você vai transmitir calor para ele, ou seja, energia para ele. Vai fazer com que as moléculas deles agitem mais, vibrem mais. Quando as moléculas vibram mais, a gente vai estudar ainda hoje a dilatação térmica, nós vamos aprender que quando elas vibram mais, esse corpo ele sofre uma dilatação. Ou seja, ele aumenta de volume, ele pode aumentar de área, ele pode aumentar de comprimento. Nesse caso aqui, o bulbo é o volume que tem lá, ele vai aumentar o volume, então claro que vai precisar de mais espaço. Então ele vai subir naquela hastezinha que ele chamou aqui de número 2, ele chamou de capilar. Ou seja, aquela escalazinha lá que ele vai subir até atingir o equilíbrio térmico. Então esse é mais ou menos o mecanismo desses termômetrozinhos simples
que a gente compra em farmácia, tá? Ele dá aqui o exemplo, coloca dentro de uma xícara de café. Observe que no início a substância aromática está em uma certa altura na escala. Aí depois note que o tempo, a substância se desloca ainda mais na escala, porque vai aumentando a temperatura do mercúrio. Ele dilata, então vai aumentando lá aquela marca dele lá. Isso ocorre porque a substância termométrica e o café entram em equilíbrio térmico. Desse modo, conseguimos mensurar o deslocamento com uma boa aproximação e determinar a temperatura do café, tá? Então, esses termômetros eles funcionam usando essa primeira dilatação, claro, e a questão do equilíbrio térmico, tá bom? Quando entra em equilíbrio térmico, aí a temperatura que estiver marcando lá no termômetro é a temperatura do corpo que você está medindo, igual. O dispositivo é o termômetro, e nesse caso é um termômetro de mercúrio, que é o mais famoso, que nós falamos. A substância que fica dentro do termômetro nós chamamos de substância termométrica. Ela é uma substância especial, pois uma de suas propriedades, como comprimento, volume e pressão, varia com a temperatura, de forma que conseguimos mensurar isso. Nós vamos estudar em dilatação térmica. Tá. Mas a gente sabe que comprimento a gente mede em metro, mede em centímetro, mede em milímetro, mede em quilômetro. A gente sabe que força a gente mede em newton. E por aí vai. E temperatura a gente mede em quê? A gente mede em algumas escalas que nós vamos estudar agora. As escalas termométricas. E essas escalas termométricas usa-se como referência, adota-se para elas algumas referências que nós temos na natureza. E essas, normalmente, que a gente utiliza são chamados pontos fixos da água. Os pontos fixos da água, tá? Eu vou colocar aqui, depois a gente vem para cá. Eu vou pegar aqui 3 escalas. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. K. Graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. E aí você adota os pontos fixos da água, que nós chamamos de ponto de gelo. O que é o ponto de gelo? É a temperatura na qual a água se solidifica. Quando ela se transforma do estado líquido para o estado sólido. Ou seja, quando ela se transforma em gelo. Eu estou falando da água porque é a substância mais comum que a gente tem. Então, na escala que eu estou falando aqui, Celsius ou centígrada, nessa escala adotou-se que ali a temperatura é 0. Ou seja, a temperatura em que a água se solidifica na escala Celsius é 0, ou seja, 0 graus Celsius. Isso ali se convencionou chamar. Na escala Fahrenheit, que é outra escala utilizada principalmente nos países de língua inglesa, até vem lá na Inglaterra, nos Estados Unidos também se utiliza, em vários países se utiliza essa escala. Aqui no Brasil, a escala que nós utilizamos é a escala Celsius, ou centígrada, é a mesma coisa, tá? Então, na escala Fahrenheit, o ponto de gelo vale 32 graus. E na escala Kelvin, que também é conhecida como escala científica, que inclusive é a escala, a unidade do sistema internacional, nessa unidade, nessa escala, o ponto de gelo vale 273 graus. Então tá aí, ó, pontos fixos da água. O primeiro, ponto de gelo, na escala Celsius, ponto de gelo 0 grau. Na escala Fahrenheit, 32 graus.
e na escala Kelvin, 273. Da mesma forma, tem um outro ponto, que é o ponto de ebulição ou ponto de vapor, né? Não sei como é que ele chama aqui, mas você pode chamar de qualquer um deles. Ponto de vapor. O que seria então já o ponto de vapor? É um dos pontos fixos. Tem dois pontos fixos da água, o ponto de gelo e o ponto de vapor. O ponto de vapor é aquele em que a água do estado líquido se transforma em vapor, em estado gasoso. Na escala Celsius, qual é esse ponto? Você já sabe. Com quantos graus Celsius a água entra em ebulição? Ou seja, ela sai do estado líquido e passa para o estado gasoso, para o estado de vapor. Você sabe. Sabe que é 100 graus Celsius. Vou colocar aqui, né? 100, já está aqui Celsius, 100 graus. E na escala Fahrenheit, esse ponto é 180 graus. E na escala Kelvin é 373. Só na Kelvin, na escala Kelvin, a gente não usa a palavra grau, tá? É Kelvin, é 273 a 373 Kelvin. Então vamos lá. Supondo que usamos um termômetro A para medir a temperatura do café, né? Com o tempo, conseguimos mensurar a temperatura do café e encontramos o valor 75. Espera aí que... Tá. Agora, usamos um termômetro B para medir a temperatura do café. Com o tempo, conseguimos mensurar a temperatura do café e encontramos o valor 120. Com dois termômetros diferentes, um mediu 75, o outro mediu 120. O que é que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que nós estamos usando escalas diferentes. Então, são três escalas que nós vamos estudar aqui. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Celsius é a escala Celsius ou centígrada, que é a que nós utilizamos aqui no Brasil, em vários países. A escala Fahrenheit, que é a escala que se utiliza em países, principalmente de origem britânica, e a escala Kelvin, que é conhecida também como escala científica, que é a que a gente utiliza no meio científico. Nessa situação que deu diferente, qual dos termômetros estão corretos? Na verdade, todos os dois estão corretos. Só que um está numa escala e o outro seria mais ou menos como você dizer assim, a minha altura. Qual a tua altura, Jorge? Eu posso dizer, a minha altura é 175 centímetros. Não posso? Posso, é a minha altura. Mas eu posso dizer também que a minha altura é 1,75 metros. Os números são diferentes, mas a medida é a mesma, só que uma está em metro e a outra em centímetro. É a mesma coisa aqui. Aí aqui ele fala dos pontos de gelos que nós citamos ali. Existem alguns pontos importantes, né? Em uma escala termométrica existem alguns pontos fixos que usamos como referência. Nesse caso, nós já explicamos que é a água. O ponto de gelo, que é o ponto onde a água entra em equilíbrio térmico com o gelo em pressão normal. Ainda tem isso. Quando a gente for estudar gases lá para frente, nós vamos aprender que essa relação ela depende também da pressão, porque os gases, existe uma equação que depende da pressão, volume e temperatura. Existe uma relação entre essas grandezas, P, V e T. Tá? E o ponto de vapor, que é o ponto de gelo, que é o ponto onde a água entra em equilíbrio térmico com o gelo, pressão normal, e o ponto de vapor, que é o ponto onde a água entra em ebulição em pressão normal. Escala Celsius. Escala Celsius, que é uma das mais famosas, ela é representada pela letra C com um símbolo de grau, um ozinho lá em cima acompanhando. Para a escala Celsius, o ponto de gelo está definido em 0 grau,
conforme nós colocamos aqui, conforme está aqui, e o seu ponto de vapor está definido em 100 graus. Quando você divide 100 partes iguais, de 0 a 100, 100 divisões iguais entre os pontos fixos, e aí você tem a escala Celsius, é uma escala que chamamos de centígrada, ou seja, de 0 a 100 dividiu em 100 partes, cada parte dessa é 1 grau, tá? Então, 1 grau centígrado ou 1 grau Celsius, por isso que a escala Celsius também é conhecida como escala centígrada. A escala Celsius é uma escala que chamamos de centígrada, dado que ela possui 100 intervalos entre os seus pontos fixos. Aí aqui nós temos a escala Fahrenheit, que na escala Fahrenheit ela é representada pela letra F com um símbolo em graus acompanhando. Para a escala Fahrenheit, o ponto de gelo está definido em 32 graus Fahrenheit. Está ali, ó, 32. Lá embaixo. E está aqui também no seu material. E o ponto de vapor está definido em 212 graus. Desculpe, coloquei errado aqui. É essa diferença aqui que vai dar 180. 212 graus. Os 180, na verdade, é a diferença que nós vamos já ver daqui a pouquinho. Nesse caso, a escala Fahrenheit possui 180 divisões, porque 212 menos 32 dá 180. Veja que na Celsius a divisão era 100. Aqui, 212 menos 32 dá 180. Então, a escala Fahrenheit possui 180 divisões, pois basta fazermos 212 menos 32, que dá 180. E agora, como é que a gente faz a conversão de uma unidade em outra? E aí, para fazer isso, a gente utiliza um critériozinho. Eu vou fazer um aqui para vocês, daí outro só vou colocar a fórmula. Digamos que eu queira transformar da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Existe uma equaçãozinha. Como é que eu chego nessa equação? Você pega aqui, ó, 0 graus Celsius que equivale a 32 graus Fahrenheit. 100 graus Celsius que equivale a 212 graus Fahrenheit. Então, eu tenho aqui uma medida que eu vou chamar de TC, temperatura em graus Celsius, eu quero saber quanto equivale na escala Fahrenheit. Para fazer isso, você faz uma proporçãozinha aqui, que você já deve ter aprendido lá em matemática. Você diz que essa parte aqui é proporcional a esta, assim como esta aqui é proporcional a esta. Ou seja, esse pedaço aqui vai ser o quê? TC menos 0. Está para essa maior aqui, que vai ser o quê? 100 menos 0. TC menos 0, que é esse pedaço, está para 100 menos 0. Assim como esse pedaço aqui, que é o quê? TF menos 32, temperatura Fahrenheit menos 32, está para esse maior aqui, que é 212 menos 32. Isso aí é uma proporção. TC menos 0 dá TC, 100 menos 0 dá 100, TF menos 32 está para 212 menos 32, já falamos ainda há pouco, dá 180. Corto esse 0 daqui com esse 0 daqui, simplifico isso aqui por 2, 10 por 2 dá 5, 18 por 2 dá 9. Aí eu chego na minha equação final. Olha. TC sobre 5 é igual a TF menos 32
sobre 9. Com essa relaçãozinha aqui, eu faço qualquer transformação de graus Celsius para graus Fahrenheit ou vice-versa. Se eu tenho um corpo que mede, que está com uma temperatura de 80 graus Celsius, quanto equivale isso em Fahrenheit? Você substitui aqui 80 e tira o valor de TF. Ou então, você tem um corpo que mede, você chega nos Estados Unidos, por exemplo, lá a temperatura em Fahrenheit. Aí chega lá e diz assim, a aeromoça diz, olha, a temperatura local é de... não sei quanto vai dar aí, deixa eu ver. A temperatura local é de 170 graus Fahrenheit. Aí você fica 170 graus. Será que isso é muito ou é pouco? A gente não tem a noção, porque a gente não está acostumado com a temperatura Fahrenheit. Aí você pega, substitui aqui o valor de 170, faz as continhas aqui e tira o valor de TC. Então essa equaçãozinha lhe permite encontrar fazer a conversão de uma unidade em outra, tá? A formulazinha está aqui, aquela que eu coloquei ali, ó, está toda demonstrada aqui, é esta aqui, ó, tá? TC sobre 5, aqui ele colocou θ, mas coloquei T, dá no mesmo, tá? θ temperatura ou T temperatura dá no mesmo. Então, com essa equação, conseguimos converter qualquer valor de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. A outra escala, foi aquela última lá que nós colocamos, é a escala Kelvin, tá? Então, vamos lá, escala Kelvin. Ele diz aqui, olha, considere que temos um recipiente especial de vidro com um gás em seu interior e conseguimos enxergar as partículas, igual como nós vimos lá atrás, tá? Observe que as partículas estão paradas e agitadas. Já vimos, inclusive, isso aqui. Vamos utilizar um termômetro especial para medir a temperatura. Considere que as partículas estão cada vez menos agitadas com o tempo. Ou seja, a temperatura daquele gás está diminuindo, as partículas estão menos agitadas. Aí ele faz uma pergunta aqui, o que acontece se elas atingirem um estado mínimo de agitação? Olha, o corpo, ele tem partículas, que são as moléculas, que têm um grau de vibração, uma temperatura, tem uma energia que faz com que elas vibrem. Digamos que esse corpo vai sendo resfriado, vai baixando a temperatura, vai baixando, vai baixando, vai baixando. Qual é a temperatura mínima que você consegue baixar a temperatura desse corpo? Seria, teoricamente, porque na prática não acontece, quando a molécula parar de vibrar, parar de ter energia. E aí você teria o que nós chamamos de zero absoluto. Seria quando não tem temperatura. E esse é um valor que a gente conhece. Essa temperatura é quando se adotou a escala Kelvin, adotou-se que a temperatura em que não há mais vibração da molécula, ou seja, o zero absoluto equivale exatamente ao zero da escala Kelvin. Ou seja, convencionou-se dizer que a temperatura na qual qualquer molécula de qualquer corpo, não é só da água não, tá? De qualquer corpo, parou de vibrar, você tem zero Kelvin, ou seja, zero absoluto. Mas quanto equivale isso na Celsius? Quanto equivale isso na Fahrenheit? Isso que a gente vai ver agora. Observe que o ponto de agitação é a mínima possível, é como se as partículas estivessem paradas. Quando as partículas atingem esse estado, nós dizemos que elas atingiram o zero absoluto, tá? Guardem isso aí para vocês. Zero absoluto, isso pode ser questão da prova. O zero absoluto de temperatura, olha. Não confundir o zero absoluto de temperatura com o 0 graus Celsius. O 0 graus Celsius é a temperatura de solidificação, ou seja, o ponto de gelo da água. Não tem nada a ver com o zero absoluto, tá? O zero absoluto é aquela
temperatura teórica, porque na prática, no mundo, isso não acontece, chega-se muito próximo, é quando se as partículas, ou seja, as moléculas, parassem. Zero absoluto. E o zero absoluto é exatamente o zero da escala Kelvin. Tá? Por isso que essa escala Kelvin também é conhecida como escala absoluta. Tá? O zero absoluto corresponde ao limite mínimo de grau de agitação que as moléculas podem atingir. A escala Kelvin é uma das mais famosas. Ela é representada pela letra K e não possui um símbolo de grau, não possui aquele grauzinho. Tá? Quando você for colocar 273 Kelvin, você não vai colocar 273 graus Kelvin, não precisa colocar graus. Tá? Para a escala Celsius, o ponto de gelo está definido em 273 Kelvin. Tá? Tá aqui, ó. O ponto de gelo, que corresponde a 0 grau Celsius, corresponde a 32 Fahrenheit, na Kelvin, corresponde a 273 Kelvin. Tá? E o ponto de vapor está definido em 373. A escala Kelvin também é conhecida, também é chamada de escala absoluta. Tá? A Celsius é conhecida também como escala centígrada, e a Kelvin, conhecida como escala absoluta. A escala Kelvin é utilizada pelo Sistema Internacional de Unidades, é a escala científica também, é a escala que os cientistas utilizam nas suas experiências, se utiliza a escala Kelvin, por isso que ela é importante. Vamos fazer, eu vou demonstrar aqui para vocês também, digamos que eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou fazer a mesma demonstração para ver como é que a gente transforma de Celsius em Kelvin. É o mesmo procedimento. Ó, vou desenhar aqui novamente. Você tem a escala Celsius, 0 grau Celsius, e aqui a escala Kelvin, 0 graus Celsius, está aqui, corresponde a 273, e 100 graus Celsius, que é o ponto de vapor, 373. Você tem a temperatura em graus Celsius e a temperatura em graus Kelvin. Como é que faz? Vamos fazer a mesma proporção. Ó. Isso aqui está para isso aqui, assim como este aqui está para este aqui, ou seja, TC menos 0 está para 100 menos 0, assim como TK menos 273 está para 373 menos 273, tá? TC menos 0 dá TC, 100 menos 0 dá 100, TK menos 273, 273 menos 373 também dá 100, corto esse 100 daqui com esse 100 daqui, então eu posso dizer que a minha temperatura em graus Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 200, e tá aí uma formulazinha mais fácil da gente gravar, né? Tá aí a outra fórmula que lhe permite transformar de Celsius em Kelvin, de Kelvin em Celsius, tá? Essas formulazinhas, ou a gente grava elas, ou a gente aprende a fazer essa proporção aqui. Com essa equação, conseguimos converter qualquer valor de Celsius para Kelvin e de Kelvin para Celsius. Ok? Estamos ficando craque já, né? Já sabemos converter de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius. Se você quiser também, mas aí a gente não utiliza muito. De Fahrenheit para Kelvin ou de Kelvin para Fahrenheit, você faz da mesma forma, tá? Essa proporção. Bem, aqui a gente encerra a termometria e vamos começar a estudar já uma outra parte da termologia, que é a
calorimetria, o estudo do calor, da energia térmica. E agora, o que é o calor? O que é essa energia térmica? É um termo que a gente está acostumado. Eu estou com calor. Ou então essa sala está um calor, está quente. Só que esse conceito que nós temos de calor do nosso cotidiano, ele não é exatamente o nosso conceito físico, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui para aproveitar esse espaço aqui. Na termologia, a gente tem a termometria e tem a calorimetria. Ó, tá aqui uma figura, diz assim, olha, é aquela mesma experiência que a gente vem fazendo desde a primeira lá. 2 recipientes, tem gás dentro, um de maior temperatura, outro de menor. Fazendo a mesma consideração de antes, um lado do recipiente tem partículas com maior temperatura, já o outro tem partículas com menor temperatura. Sabemos que a energia térmica é transferida de uma partícula para outra, dado que a partícula com maior temperatura colide com a de menor temperatura, transferindo a sua agitação. No momento em que a partícula mais agitada transfere sua energia térmica para a menos agitada, existe uma energia em trânsito. Olha aí. Você tem 2 recipientes, você interliga eles, esse aqui está mais agitado, esse aqui está menos. Essa partícula que está mais agitada vai fazer essa que está menos vibrar mais e, consequentemente, vai diminuir aqui a vibração dela até elas atingirem o equilíbrio térmico. Isso a gente já viu. Essa energia térmica em trânsito é o que nós chamamos de calor. Calor. Olha o conceito de calor aí. Conceito físico de calor. Se você tem 2 corpos de temperaturas diferentes, você tem aqui um corpo A, na minha mão tem um corpo A, na minha outra mão tem um corpo B. Esse aqui está numa temperatura de 50 graus. Já pensou eu segurando um corpo de 50 graus? Não, vou diminuir isso aqui. Esse aqui está com uma temperatura de 15 graus e esse aqui está com uma temperatura de 30 graus. Então, não vou conseguir segurar. O que acontece? Esse aqui está num grau de agitação menor e esse aqui está num grau de agitação maior. Quando eu encosto um corpo no outro, o que acontece? Essas partículas desses que estão mais agitadas vão fazer com que essas aqui também se agitem mais. Então, a temperatura desse vai aumentar. Ou seja, ele vai passar a energia térmica desse que está mais agitado, ou seja, de uma temperatura maior, para o que tem uma temperatura menor. Então, esse aqui a temperatura sobe e esse daqui a temperatura baixa, até eles atingirem o equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura. Conceitozinho que nós aprendemos no início da nossa aula. Essa energia que se transfere do corpo de maior para o de menor temperatura é o que nós chamamos de calor, tá? Então, calor é uma energia térmica, e é uma energia térmica em trânsito, em movimento. Só existe calor se houver energia térmica em trânsito, ou seja, passando de um corpo para o outro. E como é que acontece isso? O de maior temperatura cede calor para o de menor temperatura, tá? Então, calor é uma energia térmica em trânsito que passa de um corpo de maior para o de menor temperatura. O contrário não é possível de forma natural. Para você fazer com que ocorra o processo contrário, aí você tem que fornecer energia para o sistema, aí já é diferente, tá? Essa energia térmica é o que nós chamamos de calor. Nós vamos chamar esse calor, tá, de quê? Depois eu coloco lá.
Logo, o calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro, devido à diferença de temperatura entre eles. A energia térmica flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. É bom a gente ter esses conceitos, você lendo, lembrando. Esses conceitos básicos é o que cai na nossa prova do Enem, que cai na nossa prova do concurso. Tá? A gente tem que saber o que é calor, tem que saber que é uma energia térmica que passa do corpo de maior para o de menor temperatura. Nós vamos chamar esse calor pela letra Q, e a unidade de calor no sistema internacional é a mesma de energia. Para quem não lembra ou não assistiu essas aulas sobre energia, a unidade de energia no sistema internacional é o Joule. Lembra do Joule? Que também é a mesma unidade de trabalho. Aí fica aí para a gente, se você que está assistindo essa aula, ou agora, nesse horário, ou vai assistir depois, tem muita gente mesmo assistindo depois, porque o pessoal da hora que chega do trabalho, depois que toma aquele banho, janta, e ao invés de assistir novela, vem assistir a aula do Jorge de Física. Que programão, né? Mas vale a pena. Bem, quando você for lá, você lembre-se que se você tiver alguma dúvida das aulas anteriores, você pode acessar. Agora mesmo, vá lá. Ó. Ah, eu vou assistir essa aula de energia que o Jorge falou aí, de trabalho, de energia, de potência. Tem lá tudinho já no Classroom, é isso? É no Classroom que vai lá? Depois eles vão ensinar vocês como é que você... Ah, detalhe, lembre-se, tem um pessoal nosso entrando em contato com você. E está acontecendo um negócio interessante. Muita gente está atendendo, está respondendo, tá? E tem outros que não, ficam com medo porque pensam que é golpe. Não é golpe, não. A nossa equipe do desafio está entrando em contato com você, lhe orientando, passando os links, tirando dúvidas. Né? Já teve casos de a mulher do cara atender e perguntar, mas o que é que tu queres com meu marido? Ou seja, até caso de ciúme já. Não se preocupe, são apenas a nossa equipe aqui que está entrando em contato com você. Responda para eles, diga lá como é que você está, como é que está as aulas, né? Como é que está a aula de física? Olha, pô, vai lá e diz para o Jorge que ele tem que melhorar nisso. Diga lá para ele. Então, olha, diz para o Jorge, aprendi um bocado de coisa que eu não sabia. É importante esse retorno de vocês, esse feedback, isso nos ajuda a melhorar. Aqui, todos nós temos as nossas limitações, né? Com as nossas experiências. Eu vou completar, até perdi as contas, 36 anos de aula. É muito tempo, né? A maioria de vocês não tinha nascido aí, são 36 anos de sala de aula. Mas eu ainda sou novo. 36 anos de sala de aula. Então, mas é sempre bom a gente ter essa experiência, essa troca. Então, olha, fique atento aí, tá? O nosso pessoal está entrando em contato com vocês. Respondam para eles. Atenda. Se não puder atender, mas mande uma mensagem, tá? E mais ainda, é através desses contatos que nós estamos nos preparando para as nossas aulas presenciais. Estamos nos preparando para uma mega aula show. Aula show. Você vai conhecer pessoalmente todos os nossos professores e vamos dar uma mega aula show para todo mundo, tá bom? E se os corpos tiverem a mesma temperatura, ou seja, estiverem em equilíbrio térmico, tem calor? Não, não tem. Só existe calor se houver uma diferença de temperatura entre os corpos. Por quê? Vai passar do corpo de maior para o de menor temperatura. Não esqueça, calor é uma energia térmica em movimento, em trânsito. Um corpo ele pode conter calor, Jorge? Não. Não, ele tem energia térmica. E essa energia térmica chama-se calor quando ela está transitando do corpo de maior para menor temperatura. Se ele está em equilíbrio térmico, não tem esse trânsito de energia, ou seja, não tem calor. Caso as partículas estejam em equilíbrio térmico, ou seja, com a mesma temperatura, não existe energia térmica em trânsito. Logo, não existe calor, tá bom?
Preste atenção nisso, isso pode ser uma pegadinha da nossa prova. É assim que fica a nossa prova. Nossa prova é muito fácil. Em resumo, só existe calor se existir energia térmica em trânsito. Um corpo não possui mais calor que o outro. O calor é energia térmica em trânsito, ou seja, a energia térmica que flui de um corpo para outro. A unidade de calor no sistema internacional é o Joule, mas é comum encontrar uma unidade chamada caloria. Caloria é uma unidade de calor, tá? É outra unidade, uma unidade usual. Caloria. E nós vamos chamar de cal. Uma caloria é aproximadamente 4,18 joules, ou 4,2. O problema, quando ele necessitar de fazer uma conversão de joule para caloria ou de caloria para joule, ele diz quanto é para você adotar. Adote 4,18, adote 4,2, adote 4 e diz lá os valores aproximados. Então, uma caloria é aproximadamente 4,2 joules ou 4,18, que é a mesma coisa. Estamos ficando craque. O pessoal ali mandou uma mensagem dizendo que a galera do chat está aguardando as aulas presenciais. Calma. Tem professor que está fazendo dieta, regime, para parecer mais bonito lá na hora da aula presencial. Logo, logo, a gente está fazendo um esforço para, até o final desse mês, ou antes, um pouquinho no final do mês, a gente marcar o nosso primeiro aulão, a nossa primeira aula presencial. Vai ser show. Já me disseram que vai ter até dança do TikTok. Não vou dizer qual é o professor. Na nossa aula show. Vamos lá. Os processos de transmissão de calor. Como é que o calor passa de um corpo para o outro, de um ponto para o outro dentro do corpo? Existem 3 processos de transmissão de calor, tá? 1. Condução. O outro, convecção. E o outro, radiação ou irradiação. Radiação. Olha, isso aqui é uma questão manjada em provas de vestibulares, do Enem, de concurso. Eles gostam pra caramba de pedir isso. Os processos de transmissão de calor são 3. Condução, convecção e radiação. Condução, convecção, radiação. O que é cada um desses? Considere que temos uma pessoa que está aquecendo uma haste. Note que a haste começa a se aquecer da esquerda para a direita. Na esquerda, maior temperatura, e aqui na direita, onde ele está segurando, menor temperatura. Se existe, aqui por exemplo, digamos que a haste seja isso aqui. Aqui está uma temperatura de 20 graus e aqui está uma temperatura de 10 graus do lado que eu estou segurando aqui. Então, vai passar energia térmica deste lado que está mais quente para esse aqui que está mais frio. Esse processo da energia térmica se transmitindo numa haste ou num objeto como esse aqui, um objeto sólido, indo de um para outro, nós chamamos de condução térmica. Como é que a condução térmica se dá? É isso que ele explica aqui, ó. Se conseguíssemos dar um zoom especial, teríamos que a partícula, com maior vibração, acaba transferindo sua vibração para a partícula seguinte, e assim
o calor se propaga da região de maior temperatura para a de menor temperatura. Está aqui a haste, está aqui o ponto que é a temperatura mais alta, aqui as moléculas estão vibrando mais. Essa molécula que está vibrando mais encosta ou transfere calor para essa segunda, que transfere para essa outra, que transfere para essa daqui, que vai batendo uma na outra e a temperatura vem aumentando. Essa energia térmica se transferindo, esse calor sendo conduzido por essa haste, é que nós chamamos de condução térmica, que passa de molécula para molécula, de partícula para partícula. Essa é a condução térmica. E a condução térmica ela acontece principalmente nos materiais sólidos. Sólidos, como esse pincel, como uma haste, como essa que ele está dando o exemplo aqui. Note que para o calor se propagar necessita-se de um meio. Nesse caso, desse exemplo aqui, a haste. Observe que a energia térmica é transmitida partícula a partícula. Tudo que eu falei aqui. Então, o que é a condução? A condução térmica é o processo onde a energia térmica é transferida de partícula para partícula devido a uma diferença de temperatura. Tá bom? Você quer fazer um experimento? Quando você estiver cozinhando, pegue um garfo. Vamos pegar um garfo, aqueles garfos, só todo metal, tá? E coloque a ponta no fogo e fica segurando a outra aqui. O que é que vai acontecer depois de alguns minutos ou alguns segundos? A ponta que está em contato com o fogo recebe a energia, as moléculas vibram mais, aumenta a temperatura. Só que, veja que aqui onde eu estou segurando a outra ponta do garfo não tem fogo, mas o calor ele se propaga, porque vem passando de molécula para molécula. Isto é condução térmica, tá? Existem materiais que são melhores condutores de calor, como os metais, e outros que são piores condutores de calor, como a madeira. Opa, começamos a ver um negócio interessante aqui. Você foi pro... Como é que chama aquele show que teve lá na Expofeira, daquelas aparelhagens? Tem lá, né? Você conhece, sabe mais do que eu. Tem aquelas aparelhagens lá, que negócio grande. O pessoal vai para aquele negócio lá com uma cuba, não tem um negócio, uma tradição de levar uma cuba? Você foi com a cuba lá para... Como é que chama aquele show lá? Tem lá aquele negócio das aparelhagens, não sei como é o nome, estou meio desatualizado. Vai com uma cuba. Uma cuba. Festival de aparelhagem, colocaram ali. Ó. Você vai com uma cuba. Aquela cuba pode ser uma cuba... Sabe que aquela cuba é de alumínio? Não, não é de alumínio. Por que não é de alumínio? O objetivo daquela cuba, quando você leva, coloca o gelo lá dentro com a bebida, é que o calor não penetre para dentro da cuba. Porque aqui fora está mais quente que lá dentro. Lá dentro é a temperatura do gelo, né? Ou da bebida que está lá dentro. O calor aqui fora, a temperatura aqui fora é maior. Então a tendência é passar calor de fora para dentro. Para evitar isso, utiliza-se que aquela cuba tem que ser de um material isolante. Então existem materiais que são bons condutores de calor, como os metais. Os metais, de modo geral, são bons condutores de calor. Mas existem materiais que são maus condutores de calor, ou seja, são isolantes térmicos, que é o material que a gente usa para fazer aquelas cubas, que pode ser de isopor, de um plástico ou de um material, seja qual for lá, tá bom? Vamos lá. Um outro processo de transmissão de calor é a convecção. O que é a convecção? Convecção, olha, a convecção ela só vai acontecer nos meios fluidos. No sólido não tem convecção. Por que não tem? A convecção ela ocorre devido a uma situação. Vamos lembrar um conceito que nós aprendemos lá atrás, que é o de densidade. Densidade, massa sobre volume. Aproveita e vá lá, dê uma olhada lá na aula. Foi no início de hidrostática, nós falamos de densidade.
Um material, uma substância que tem maior densidade é porque ela tem mais massa no mesmo volume. Quando você aquece uma substância, as partículas elas vibram mais. Quando elas vibram mais, elas se afastam mais umas das outras. Quando as partículas se afastam, fica mais vazio. Ou seja, o material fica, não vou usar o termo mais leve, mas ele fica menos denso. Ou mais leve, seria esse mesmo termo. Quando a temperatura baixa, as moléculas vibram menos. Quando elas vibram menos, elas se aproximam mais. Ou seja, o material fica mais denso, mais massa num determinado volume ali. Ou seja, o material fica mais pesado. Então, os corpos que vibram mais, ou seja, tem temperatura maior, eles são, vou usar o termo, mais leves. E os materiais que vibram menos, ou seja, uma temperatura menor, eles são mais densos, mais pesados. E o que acontece então? Se você tem, por exemplo, nesta sala, você não consegue ver, mas bem ali tem uma central de ar. E a central de ar, ela não está colocada lá embaixo, ela está colocada lá em cima. Por quê? Qual é o objetivo dessa central de ar? É fazer com que a temperatura nesta sala que eu estou resfrie. Então, o que acontece? A central de ar joga ar frio nessa sala. Joga ar frio aqui em cima. O ar frio, por ter uma temperatura menor, ar frio, então a temperatura é menor. As moléculas vibram mais, ou seja, ele é mais denso, as moléculas estão mais próximas, ele é mais pesado, e as coisas mais pesadas tendem a descer. Quando ele desce, o ar que está aqui embaixo, que é mais quente, as moléculas estão vibrando mais, estão mais afastadas, ele é mais leve. Então, o que é mais leve sobe. Então, o ar frio desce e o ar quente sobe. O ar frio desce e o ar quente sobe. Isso nós chamamos de corrente de convecção. Esse movimento, devido a essa diferença de temperatura, da massa do ar, no caso aqui, se deslocando, é que nós chamamos de convecção térmica. Deu o exemplo do ar-condicionado, mas é assim que funciona na geladeira. Você já observou na geladeira? Está aqui em cima o congelador, onde está o ar frio. O ar frio desce e o ar quente sobe. É a corrente de convecção. Então, a convecção é exatamente esse deslocamento de uma massa fluida, que pode ser líquida ou gasosa, levando com ele energia térmica, ou seja, energia térmica em trânsito é calor. Então, é um processo de transmissão de calor, convecção, tá? Então, vamos lá. E aí, novamente, ele mostra aqui, considere 2 recipientes em que você consegue armazenar num ar quente, no outro ar frio. As partículas do ar quente estão vibrando mais, ou seja, elas estão mais agitadas, porém estão mais separadas. Por outro lado, as partículas do ar frio estão menos agitadas, ou seja, estão mais próximas. E sabemos que a densidade, olha, lembrou aqui a densidade, massa sobre volume, lá da nossa aula de hidrostática, tá? Massa sobre volume, então, maior a massa por volume, então é mais denso. Menor a massa para o mesmo volume, então está menos denso. Então, note que o ar quente possui menos partículas por volume, então ele é menos denso. E o ar frio tem mais partículas por volume, assim ele é mais denso. O ar-condicionado está na parte superior da sala, o mesmo exemplo que eu dei aqui, ó. Considere que temos uma sala de ar-condicionado e uma pessoa para nos ajudar a entender a situação. O ar-condicionado está na parte de cima, e aí ele mostra aqui exatamente o que nós explicamos. O ar frio que sai do ar-condicionado e o ar quente que está aqui. Enquanto o ar-condicionado está saindo o ar frio no solo da sala, está circulando o ar quente. O ar quente tende a subir, menos denso, enquanto o ar frio tende a descer, mais denso. Esse movimento é que nós chamamos de corrente de convecção, tá? É o ar quente subindo e o ar frio descendo. Observe
que cria-se um ciclo onde o ar frio desce e o ar quente sobe, formando as correntes de convecção térmica. Então, o que é convecção? O nosso conceito, para você grifar aí. Convecção térmica é o processo onde a energia térmica se propaga por meio de correntes de convecção, dada a diferença de temperatura e densidade entre os fluidos. Para a convecção térmica ocorrer, é necessário que se tenha um meio de propagação, tá? Esse meio de propagação para a convecção normalmente são os fluidos, ou seja, gases e líquidos. Vamos fazer um café? Bora, fazer café. Você sabe fazer café? Eu sei fazer café. Sou craque em fazer café. O que é que você faz? Coloca a água numa panela e leva seu fogo. Fogo no fundo da panela. O fundo da panela esquenta. Esse calor passa para dentro da panela. Então a água que está em contato com o fundo da panela, começa as moléculas dela a vibrar mais, ficar mais quente. Quando ela começa a vibrar mais, ela fica mais leve. O que é mais leve sobe, e o que está frio aqui em cima desce. Então você observa, isso dá para enxergar. Esse movimento lá na água, quando você vai fazer o café. Não vai colocar a mão na água, mas você pode observar. São as correntes de convecção lá dentro. Isso é processo de transmissão de calor. Isso é convecção térmica, tá? E por fim, a radiação térmica. Ora, nós dissemos que na condução e na convecção é necessário que tenha um meio, ou seja, no caso da condução, um meio sólido. Vai passando de molécula para molécula a energia térmica, é a condução. Na convecção, é necessário que tenha um meio fluido em que a diferença de densidade faz com que haja aquele movimento, aquela corrente de convecção, ou seja, tem que ter um meio. Se não tiver a água, se não tiver o gás, se não tiver o ar, não vai ter convecção. Se não tiver uma haste, se não tiver uma parede, não vai ter condução, então tem que ter um meio. A radiação é diferente. A radiação já é um processo de transmissão de calor que ocorre devido a uma onda. Onda vai ser a parte de ondulatória e ótica vai ser o nosso próximo assunto, tá? Depois de termologia. Na aula que vem nós vamos terminar esse assunto e fazer exercício. Aí na outra a gente já vai entrar no estudo de ondas e ótica, que já é inclusive a parte final já do nosso programa. Aí a gente vai só fazer exercício. O professor Alexandre já está dando a parte de eletricidade, você já deve saber o que é corrente elétrica, o que é circuito elétrico, o que é ampere, o que é volt, o que é diferença de potencial. Você já está aprendendo lá, isso cai também, tá? Então, quando a gente vai ver lá, nós vamos estudar uma onda chamada onda eletromagnética. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre ela, que nós vamos estudar lá. A onda eletromagnética, ela é uma onda que ela não precisa de um meio material para se propagar. A onda eletromagnética ela pode se propagar no meio como esse aqui, o ar, pode se propagar numa parede dessa aqui, dependendo do tipo dessa onda eletromagnética, ou pode se propagar no vazio. Vou dar exemplos de ondas eletromagnéticas. A luz. A luz é uma onda eletromagnética. As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. Raio-X é uma onda eletromagnética. Ondas de calor, radiação térmica, são as chamadas ondas de infravermelho, são ondas eletromagnéticas. E essas ondas, por exemplo, ela sai lá do Sol, por 8 minutos aproximadamente, ela se desloca do Sol até aqui por bilhões e bilhões de quilômetros, em 8 minutos. Chega aqui conosco e traz calor do Sol, chega aqui. Olha só isso. Calor sai do Sol e chega aqui onde a gente está, atravessando o vácuo, o vazio. Toda onda, ela transmite energia, nós vamos estudar isso. Não só as eletromagnéticas, qualquer onda, inclusive as eletromagnéticas. Então essa energia que vem de lá e chega aqui, ela chega aqui através de um processo de transmissão de calor chamado radiação, tá?
Então, observe que temos o Sol, que tem uma temperatura muito maior que a da Terra. Mesmo que o Sol não esteja em contato com a Terra é aquecida pelo Sol. O Sol transfere energia para a Terra por meio das ondas eletromagnéticas que emite. Volto a dizer, nós não vamos ainda entrar em detalhes sobre as ondas eletromagnéticas, mas nós vamos ter um capítulo só para estudar elas. Então, o que é a radiação térmica? A radiação térmica é o processo onde o calor se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. E o detalhe importante nisso, a radiação térmica pode acontecer em um meio material ou no vácuo, como é o caso desse exemplo do Sol. Tá? A onda eletromagnética ela se propaga em vários meios, dependendo do tipo. Por exemplo, a luz não se propaga numa parede dessa. Essa luz daqui não consegue passar para lá. Mas uma onda eletromagnética como raio-x, por exemplo, ele passa uma parede dessa. Então, a onda eletromagnética ela se propaga no vácuo e nos meios materiais. Então, a radiação pode ocorrer também no vazio, no vácuo. O que é o vácuo, Jorge? O vácuo é uma região que não tem matéria, teoricamente, né? Porque tudo sempre tem uma matériazinha. No espaço sideral, por exemplo, é praticamente vácuo, é vazio. Vazio, não tem molécula, tem um pouquinho só, né? Mas a gente considera como sendo um vácuo quase perfeito, tá bem? Recapitulando, os processos de transmissão de calor são 3. Condução é aquele que a energia térmica passa de molécula para molécula, indo do ponto mais quente para o ponto mais frio. Processo que ocorre nos meios sólidos. Existem sólidos que são bons condutores de calor, como os metais, o ferro, o alumínio. Esses metais, o aço, são bons condutores de calor por condução. E a convecção. A convecção já é aquele processo que ocorre através do deslocamento de uma massa fluida, quando uma está mais quente, a outra está mais fria. A mais quente sobe e a mais fria desce. É o contrário, né? A mais quente sobe e a mais fria desce, forma uma corrente de convecção, leva calor, leva energia térmica. É o processo da convecção térmica. Precisa do meio. Normalmente é o meio fluido, líquido ou gás. E, por fim, a radiação. É o processo de transmissão de calor que ocorre através de ondas eletromagnéticas. Pode ocorrer no vazio, no vácuo ou no meio material, tá bom? E assim a gente conclui essa primeira parte do estudo da termologia. Na nossa próxima aula nós vamos estudar dilatação térmica e vamos ver como é que a gente calcula esse calor e vamos fazer exercícios na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam estudando. Lembrem-se, olha aí, esse professor é muito enjoado, mas você tem que lembrar que você tem que resolver exercício. Já ficou uma série enorme de exercícios aí para você fazer, para você treinar. Você só vai conseguir resolver as questões da sua prova se você treinar. Quem não treina, não joga. Você já viu um jogador de futebol jogar bem se ele não treinar? Não vai jogar nada. Então, treinem, façam os exercícios. Ah, Jorge, mas é difícil, eu não consigo fazer só. Não tem problema, tente fazer. E eu costumo dar um conselho, olha, por isso que a gente está procurando entrar em contato com vocês. Inclusive pedir para o pessoal, para colocarem vocês num grupo, numa lista de transmissão, para a gente, num determinado momento, a gente já conhecer alguns outros. Você está aí, ó, nós temos quase mais de 7.000 alunos inscritos, não sei quantos estão assistindo às aulas. Mas pelo menos a metade disso deve estar assistindo às aulas. De repente, você pode dizer, não, mas eu tenho um vizinho que eu conheço nessa rua e lá na outra, ou um colega meu lá da escola que também está estudando um desafio. Eu vou fazer um grupinho de estudo com ele e nós vamos estudar junto para resolver esses exercícios, né? Ou então eu vou mandar aqui para o Jorge. Jorge, resolve isso aí, manda para mim. A gente está aqui à disposição para lhe ajudar. Eu quero ver você aprovado no Enem, eu quero ver você aprovado no concurso, seja do bombeiro, que já vai sair, seja da Polícia Militar para oficial. E tem outros concursos que estão vindo aí. Nós estamos só aguardando
saírem os editais, com que vai cair, para a gente começar a ensinar vocês também, tá bom? Um abraço, tchau e até a semana que vem. Bom fim de semana para vocês.